Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos tratar com vocês sobre as questões envolvendo as figuras contratuais recentes. Essas figuras contratuais recentes são espécies de contratos administrativos que foram divididos pela professora Odete Medawar. Lembra que eu falei para os senhores nas aulas passadas? Então hoje nós vamos estudar essas figuras contratuais recentes. Estas figuras contratuais recentes foram aquelas que foram inseridas na nossa Constituição Federal pela famosa Emenda Constitucional 19.998, que foi a famosa reforma administrativa. E ela trouxe 3 institutos novos, que é o contrato de gestão, os consórcios e os convênios, certo? Nós vamos ver que estes 3 modos de se fazer essas figuras contratuais recentes, ela tem por objetivo maior dar aplicabilidade prática a um dos princípios explícitos da administração pública que nós estudamos, que é o famoso princípio da eficiência, ok? Então vamos lá, senhores. Eu vou explicar cada um destes contratos para os senhores. O primeiro deles, o famoso contrato de gestão. Tá, o que é um contrato de gestão? Nós vamos ver que o contrato de gestão é aquele contrato firmado entre a administração pública direta e aqueles entes descentralizados da administração pública e até mesmo aquelas paraestatais. Então o que acontece? A figura centralizada, o poder central, a administração pública centralizada, ela vai firmar esses contratos de gestão com esses entes descentralizados da administração pública e até mesmo com as paraestatais. E nesse contrato de gestão, o que vai acontecer? O poder público central, ele vai impor uma série de objetivos e uma série de metas para esse ente descentralizado. E à medida que esses entes descentralizados ou esses entes paraestatais, eles forem atingindo seus objetivos ou as metas traçadas, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Olha, ela vai o quê? Meio que se desgarrando da administração pública direta. E qual que é o objetivo desse contrato de gestão? É aperfeiçoar esse serviço prestado por essas paraestatais e esses entes descentralizados. Então, senhores, é o que eu falei para os senhores. Este contrato de gestão, ele busca dar efetividade a qual dos princípios que eu acabei de dizer para os senhores? O princípio da eficiência. Perfeito? Entenderam esse contrato de gestão? E agora eu vou falar da outra espécie de ajuste entre o poder público e o particular, que são os famosos convênios. Se você pegar, por exemplo, a professora Odete Medawar, ela vai dizer que o convênio é um contrato firmado entre o poder público e um ente descentralizado ou mesmo um ente particular, onde ambas buscam o que? Objetivos comuns. Mas se você for ver, olhar os outros doutrinadores, eles vão falar, não, convênio não é contrato. E por que convênio não é contrato? Porque no contrato, querendo ou não, as duas partes que se antagonizam neste contrato, eles vão fazer um ajuste, mas cada um vai buscar os seus interesses próprios. Um exemplo, uma compra e venda. Na compra e venda, o objetivo de uma das partes é que é entregar o imóvel e receber o dinheiro. Certo? A da outra parte, qual que é? É
pegar o dinheiro e transferir o imóvel para outra. Você vê que os interesses, eles são antagônicos e diferentes. Aqui no convênio, senhores, não é um contrato. Certo? Por quê? Porque as partes não se antagonizam. Todas elas, quando formam este ajuste, elas possuem o mesmo objetivo, que se harmoniza, que é a busca de um fim comum. Isto tanto é verdade, que se os senhores pegarem a lei que trata dos convênios, ou mesmo a doutrina, ela não fala em partes, ela fala em que, senhores? Em partícipes. Então vamos redefinir esse instituto do convênio. Então é quando a administração pública ela vai firmar um ajuste com o particular ou mesmo com outro órgão público, onde ambos vão buscar o mesmo interesse comum, o mesmo objetivo. Então me dá um exemplo, claro. O SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele pode, por exemplo, firmar um convênio com o hospital de um determinado município. Ambos não têm o mesmo interesse? Claro que tem. De quê? De cuidar da saúde da população carente do nosso país. Entenderam? Então, esses convênios firmados entre o SUS e um hospital municipal ou estadual é o que é um convênio. Me dá um exemplo agora, professor, de um órgão público firmando um convênio com um particular. Claro. Vamos supor que a USP, ela detecte que aqui na nossa cidade de Bebedouro está aparecendo uma doença que não aparece nas outras regiões. E ela quer fazer um estudo aprofundado sobre isso. Então o que ela faz? A USP pode vir a Bebedouro, firmar um convênio com quem, senhores? Com nós aqui da Unifafib. Centro Universitário, Unifafib, vai lá e firma um convênio, onde ambas irão, através de esforços comuns, o que elas vão fazer? Elas vão estudar essa doença misteriosa que aparece em Bebedouro. A gente coloca todo o nosso know-how aqui da Unifafib à disposição da USP. A USP traz os seus técnicos, os seus professores, e em comum acordo com os professores aqui da casa, eles vão estudar essa moléstia. Estudada essa moléstia, o que acontece? Esse convênio é rompido. Como eu disse para os senhores, não é contrato. Como não é contrato, o que acontece, senhores? Quando esse convênio termina, ninguém tem prejuízo, ninguém tem que indenizar ninguém. Vai cada um para a sua casa, sem grandes problemas, sem grandes rupturas, sem grandes traumas. Certo? É um exemplo que eu vou dar para os senhores do dia a dia de vocês. É o famoso ficante fixo. O que é o ficante fixo? Você está lá na boate, encontra a pessoa, nem vou em boate mais. Vai lá, fica com uma menina, dá uns beijos, cada um vai para sua casa. No outro dia também encontra, cada um dá um beijo e vai embora para sua casa. Fica no final da noite. Está namorando? É um contrato? Não, é só um ficante fixo. De tal forma, se numa terceira ou quarta noite vocês não se encontrarem e cada um quiser ficar com uma pessoa diferente, vai ser um rompimento traumático, vai trazer problema para nós. Não, porque é uma coisa meio aqui, não tem aquele traço, aquela força que nem tem um contrato. Deu para os senhores entenderem então? Então, se rompido o convênio, não vai ter grandes traumas do ponto de vista financeiro, econômico. E o que é importante saber também, senhores? Quando eu firmo um convênio, não há necessidade de que, senhores, de nós fazermos uma licitação para isso. Não, basta o encontro de vontades dessas duas partes díspares. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem o que é um convênio, então? E um consórcio, senhores? Um consórcio. Se nós pegarmos antes de 2005, a lei e a doutrina diria o seguinte, que no consórcio, dois entes da mesma estatura, do mesmo nível de governo, firmavam um contrato também para buscar o que? A satisfação dos seus interesses comuns. Viu o que eu falei? Os dois são do mesmo nível de governo, mesmas pessoas jurídicas, ou seja,
Um estado poderia firmar um consórcio com outro estado e um município com outro município. O que acontece então? Como é que na época eu diferenciava isto que é o consórcio do convênio? Que o convênio podia ser entre pessoas jurídicas de nível diferente. Já no consórcio, não. Tem que ser pessoas jurídicas do mesmo nível. Ah, me dá um exemplo, professor. Claro! 2 municípios. Eles formam um consórcio para tratar o lixão que serve de limítrofe entre eles. De repente, Bebedouro firma um consórcio com Colina, e aquele lixão que você vê quando você vai para Colina, você volta de Colina para Bebedouro, ele será tratado por ambas as cidades através de um consórcio. Ah, entendi. E pode haver também entre 2 estados? Claro. Suponhamos que Bebedouro, que São Paulo e Minas Gerais, formem um consórcio. Para quê, senhores? Para tratar o Rio Grande. Para limpar, desassorear o Rio Grande e torná-lo um rio mais limpo. Olha, nesse caso o estado de São Paulo e de Minas podem firmar o que, senhores? Este consórcio, certo? Mas o que acontece? Houve uma modificação legislativa. Veio uma lei no ano de 2005 que regulamentou esses consórcios. E ao regulamentar esses consórcios, o que aconteceu? Chegou-se à conclusão que consórcio é um contrato, diferente de convênio. Além de ser contrato, ele permitiu que pessoas jurídicas de nível diferente pudessem participar e firmar um contrato, um estado com o município, a união com o estado, entendeu? Então a primeira modificação foi nesse sentido. Reconheceu aos consórcios a natureza de um contrato administrativo. Em segundo lugar, permitiu que ela pudesse ser realizada entre pessoas jurídicas de nível diferente. Terceiro, permitiu que a União fizesse parte desses convênios. Desses consórcios, entendeu? E o que é mais importante, a partir do momento que eu firmo este consórcio, eu tenho que criar uma pessoa jurídica própria para poder executar esse serviço. Entendeu? Então, por exemplo, se os 2 municípios, Bebedouro e Colina, ou então os estados, o estado de São Paulo e de Minas Gerais, resolve tratar o desassoreamento do Rio Grande, ou então criar esse consórcio para poder tratar o lixão limítrofe entre Bebedouro e Colina, o que eles têm que fazer? Eles têm que criar uma pessoa jurídica própria, de direito público ou de direito privado, com um CNPJ próprio, com atribuições próprias, com um pessoal próprio, uma dotação orçamentária própria, e aí sim ela vai poder começar a funcionar. Deu para os senhores entenderem então a diferença entre um consórcio, um convênio e um contrato de gestão? Tranquilo, senhores? O que eu disse que esses consórcios, esses convênios, esses contratos de gestão são? Eles são, senhores, essas figuras contratuais recentes, que visam dar o que, senhores? Uma maior agilidade, uma maior eficácia na prestação de serviços públicos para a comunidade. Tranquilo? Difícil? Que oração, meu filho? Deu 13 minutos. 13 minutos, tá muito bom. Um abraço para os senhores e fiquem com Deus.